Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao tema O Apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 2. Você que me acompanha aí do outro lado, anote, vou repetir mais uma vez. O Apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 2. Já fizemos a primeira parte, procure ouvir, é muito importante ouvir uma vez mais, para você que quer entender melhor esse estudo. Na parte 1 nós estudamos o capítulo 1, do verso 1 ao 9. Essa parte aí já foi concluída. Hoje nós vamos dar continuidade do capítulo 1, a partir do verso 10. Mas antes de realizar a leitura do capítulo 1, verso 10, eu quero situar você melhor na missão de Paulo, no chamado de Paulo, nessa carta aos Gálatas. Paulo estava aqui formando Cristo nessa igreja. Como ele bem diz no capítulo 4, verso 19, coloca aqui no telão, para a gente remir o tempo, por favor. Gálatas 4,19, olha só. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, está aqui a missão de Paulo. Essa era a meta, formar Cristo nessa igreja. Pastor Sandro, como que eu sei que Cristo está sendo formado em mim? Quando você toma consciência, entendimento das coisas espirituais. Quando você entende, por exemplo, que Deus já está dentro de você e você agradece pela presença de Deus. Porque longe Ele não está. Quando a gente tem o entendimento que Deus está dentro de nós, que não há necessidade de buscar em coisas externas, como faz muitos irmãos, porque longe o Criador não está. Com essa consciência, com esse entendimento, quem está sendo formado em você? Cristo. Então, quando você tem o entendimento, a consciência que Deus está dentro de você, e você passa a agradecer todos os dias, meu Deus, obrigado pela tua presença, meu Criador. Obrigado pelos olhos iluminados. Eu sou um salvo. Eu sou um abençoado. O Senhor já me libertou de todo mal. Não existe nenhum demônio na minha vida. Olha Cristo sendo formado em você. Então, quando você tem consciência, entendimento das coisas espirituais, quando você no seu coração resolve perdoar uma pessoa, olha Cristo sendo formado em vós. Quando você, por exemplo, antes de tomar uma decisão muito importante, pastor, eu estou para resolver algo muito importante, eu estou prestes a comprar algo, fazer algo importante na minha vida, e você ora, olha Cristo sendo formado em vós. Amém, abençoado? Então, quando você é perseverante, quando você congrega, e passando por várias adversidades, mas você está ali firme, as verdades ouvidas. Olha, meu Deus, está doído, está difícil. Até por enfermidade eu estou passando, Senhor, mas eu não largo a tua graça. Eu jamais vou abandonar, meu Deus, a confiança em Ti, que o Senhor é poderoso para me dar saúde perfeita. Quando você tem esses olhos iluminados, olha Cristo formado em vós. Amém, abençoados? Então, quando que eu sei que Cristo está sendo formado em minha vida? Por esses exemplos todos. Amém? Outra coisa, pare de ouvir pregadores da lei na internet, no celular, que não tem revelação do Evangelho da graça, que não tem entendimento da graça de Deus.
o Evangelho nos exorta, Paulo exortou os Gálatas, no capítulo 2, verso 5, não se submeta a nada que é da lei, para que a verdade do Evangelho, prevaleça em vosso coração. Então não ouça, não fique na internet ouvindo o pregador da lei abençoado. Justamente para que a verdade permaneça em você. Isso está descrito. Abra rapidinho, antes da gente fazer a leitura do nosso estudo, aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 10. Olha aqui, ó. Gálatas 2:5. 2:5. Paulo vai e diz assim, ó, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Nem por uma hora, nem por um minuto. Amém, abençoado? Então, nem por um minuto você deve emprestar o seu ouvido de ovelha para estar ouvindo o pregador da lei no seu celular. Por exemplo, que não tem a revelação do Evangelho, porque essas coisas atrapalham, atrasa de Cristo ser formado em vós, você que está aí do outro lado. Quando você está atrás de pregador da lei na internet, ouvindo mensagem da lei, isso atrasa, isso atrapalha o seu crescimento espiritual, de Cristo ser formado em você, meu irmão, de você crescer na graça de Deus. Nós temos que ter uma mente alinhada com o Evangelho. Deve haver em você que está congregando um alinhamento mental. Ao ponto que Paulo diz em Gálatas 2:5, eu não me submeto e aconselho a igreja também a não se submeter nem por uma hora, nem por um minuto, justamente para que a graça permaneça em vocês. Então, os Gálatas foram orientados assim, do jeitinho que você está sendo orientado aqui. Do mesmo jeito, Paulo orientou eles. Porém, os Gálatas estavam inconstantes. Ouviram a palavra da graça, mas não se apegaram com firmeza às verdades ouvidas. Por isso que Paulo, de novo, estava dizendo aqui, eu sofro dores de parto, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que é uma igreja? É muito importante essa introdução. O que é uma pessoa inconstante? Boa pergunta. O que é uma pessoa inconstante que eu tenho que pregar de novo a graça de Deus para ela? Começar do zero. É aquela pessoa que falta nela perseverança na graça de Deus. Perseverança, firmeza, compromisso. É do tipo que vai e volta, começa e para. Uma hora que é a graça, depois está na lei. É uma pessoa inconstante. Falta nela perseverança. Falta nessa pessoa lealdade a Deus, às coisas espirituais. Ela muda de ideia só de alguém falar alguma coisa. Tem pessoas assim. Eu conheci muitas pessoas aqui, você também, em nosso meio, que só de alguém falar alguma coisa dentro de casa, o marido, o filho, a esposa, não vai mais lá não, e ela parou de vir. Sai de lá e ela sai. Pessoas que preferem doutrina de homens, tem pessoas assim, que preferem oba-oba, templo, multidão, do que o ensino espiritual. Já o que está firme, que palavra maravilhosa. Como é bom, meu Deus, ouvir o Evangelho da Tua graça. Daqui eu não quero sair nunca, nunca. Jamais eu vou deixar Teu Evangelho. A lei para mim não faz falta de nada. E lá eu não vou nunca, nem para visita. E nem para agradar alguém da minha família que pede para mim ir lá fazer visita. Então, quando a pessoa é leal ao Evangelho, quando há um alinhamento mental, ela está bem alinhada, ela não se submete a nada da lei,
nem por um minuto, nem para agradar a ninguém, porque a palavra da graça é algo maravilhoso para a sua vida. E louvado seja. Nesse estudo, mais do que nunca, a gente entende que a origem do ensinamento de Paulo era algo divino. E ele, no verso 10 do capítulo 1 de Gálatas, ele vai contando isso. Gente, é algo divino que eu prego para vocês. Não é algo da minha cabeça. Eu não estou inventando aqui um evangelho para ser diferente dos outros apóstolos. O que eu recebi, o que eu estou pregando, eu recebi de Deus. Eu recebi do Criador. Paulo não inventou um evangelho para ficar algo diferente dos outros. Não. A diferença veio pelo próprio Deus. E vamos a Gálatas, em o nome de Jesus, capítulo 1, verso 10, e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. E começa assim, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de quem? De Cristo. Então Paulo aqui já fala claramente, sem arrudeios, olha, se a gente agrada a homens, a gente não é servo de Deus, a gente não é servo de Cristo. Quando eu sou servo de homens, pastor, quando que isso acontece? Quando eu estou dentro de um ensino, dentro de uma igreja que prega coisas que não vêm de Deus, que não está na Bíblia. Então você que me ouve aí do outro lado, se você está num lugar que o ensinamento não vem de Deus, que você olha para a Bíblia e não vê nada daquilo, você está sendo servo de homens. Há grandes movimentos aí fora, que você olha assim, campanhas, correntes, coisas grandes, e que você olha para a Bíblia e você não vê respaldo. Essas pessoas, nesses movimentos, nessas campanhas, elas estão servindo a Deus ou a homens? A homens. Lugares que põem o nome de Deus ali, no meio daquelas coisas, a campanha do Gideão, o dia de Davi, o dia que Deus vai abençoar e consagrar todos nessa data tal. Então, são movimentos, campanhas, correntes que põem o nome de Deus, o nome do profeta, o nome de Daniel, o nome de Abraão, para florear e fazer comércio. Mas é como Paulo diz, se há essas coisas, eu não sou servo de quem? De Deus. Eu estou sendo servo de homem. Tudo que tem o dedo do homem e que não está na palavra de Deus, você está em um ambiente, você está num lugar servindo a homens. Que isso fique bem claro. Amém? Seguindo, capítulo 1, verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Vai vendo. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como, sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, ensinava a outros a ser igual a ele, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Até aqui. Paulo era um fariseu zeloso das tradições judaicas, da lei de Moisés. Por isso, lhe foi revelado o evangelho da graça. Porque Deus, na sua soberania, como sempre, o nosso Deus é inteligente, é maravilhoso. Deus pensou, se esse homem é zeloso a esse pacto, para fazer tudo que ele está fazendo, por zelo e amor à lei de Moisés, ele vai ter maior zelo e maior amor ao evangelho que eu vou revelar a ele.
Por isso que a graça foi revelada a Paulo. Porque Deus viu naquele coração, se ele é zeloso à lei, ele vai ser ainda muito mais a minha graça. E foi. Extremamente zeloso a graça de Deus. Antes da sua conversão, que se deu lá em Atos capítulo 9, anote aí como observação, Paulo perseguia violentamente os seguidores do Senhor Jesus, os cristãos. E vamos a esse repasse aqui no telão para remir o tempo. Atos 8, verso 3. Olha só. Saulo, se referindo aqui a Paulo, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Esse era Paulo, antes da conversão. Um homem extremamente violento. Mas por que ele agia assim? Porque ele era zeloso à lei de Moisés. Ele não aceitava os seguidores de Senhor Jesus. Esse movimento em nome de Jesus. Que história é essa? Que tem um movimento aí em nome de Jesus. Não. Temos aqui a lei de Moisés, que tem que ser respeitada. Ou por bem, ou por mal. Tem mais. Atos, capítulo 9, verso 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Abençoado, ele andava com sangue nos olhos, como diz o outro. Ele queria matar quem servia a Jesus. Olha só. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Esse era Paulo antes da conversão. Mas não para por aqui não. Atos 26, capítulo 9. Vamos lá. Atos 26, 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de quem? Jesus Nazareno. Aqui ele já vai relatando. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Estevão foi morto por aprovação de Paulo. Pode matar isso aí também. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, a negar o nome de Jesus. Eu quero que você negue ele. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Esse era Paulo. Que homem ruim, hein? De você olhar assim, não, esse aí nunca vai se converter, não é verdade? Um homem que mata, que persegue pessoas que servem ao Senhor Jesus, isso aí é joio, isso aí é lobo. Uma pessoa dessa vai vir para o nosso lado? Jamais. Abençoados, escute bem o que eu vou lhe dizer. E você que está aí do outro lado. Quando os nossos olhos não estavam iluminados, quando a gente está na carne, quando a gente está sem o alimento no espírito, a gente também acaba fazendo muita coisa que não convém. Não é verdade? Quando a gente não tem o alimento no espírito, a gente acaba fazendo muita besteira na vida e acaba se envolvendo até com quem não presta. E se aproxima muita gente que não presta da gente. Quando a gente é treva. Quando não tem alimento no espírito, a gente também é mau, a gente também é ruim. Não é só Paulo, não. Mas nós também temos carne para isso. Reflita sobre isso que eu acabei de falar. E com a sua conversão,
o que perseguia o nome de Jesus passou a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Eu acho que as pessoas ficaram um pouco confusas, porque ele era zeloso pela lei de Moisés. Agora veja qual foi a pregação de Paulo na sua conversão, Atos 21, 21. Coloca aqui no telão. E foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus e entre os gentios a apostatarem de quem? De Moisés. Como que pode? Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes o quê? Da lei. Mas como é que pode? Você estava matando pessoas e prendendo pessoas para ser zeloso aos costumes da lei de Moisés, e agora está dizendo para as pessoas largarem os costumes da lei de Moisés? Então eu vejo o que é que Deus faz na vida de uma pessoa. Transformação. Você também era zeloso do sistema religioso. Ai daquele que falasse do líder. Lembra daquele líder da fogueira santa? Das catedrais? Ai de quem falasse mal dele perto de você. Meu Deus do céu. Saía correndo, porque você defendia com unhas e dentes. E hoje, você ensina as pessoas a se apostatar de tudo que é de lá, para viver o quê? A graça de Deus. Assim foi Paulo. Isso, de certa maneira, causa uma confusão. Mas peraí, mas você não era do lado de cá? Mas não era você que acreditava no diabo, e nisso e naquilo? Mas não era você que defendia tanto, que tinha demônio em tudo que é lugar? Mas hoje eu entendi que o mal foi destruído, Hebreus 2,14. Então leva um tempo para as pessoas entender o nosso chamado, a nossa missão. O ministério de Paulo também foi questionado, porque ele teve um passado violento, um passado ruim. Eu me faço entender? Algumas pessoas também levam um certo tempo para compreender a nova criatura que é você hoje na graça de Deus. Mas antes você não defendia isso? Mas antes você não acreditava no pãozinho da Santa Ceia? Mas antes você não pegava o óleo? Mas hoje eu não preciso pegar mais, porque eu fui ungido por Deus. Amém. Então leva um tempo. Mas quem é que revela? Deus. Não é verdade, meus irmãos? Então Paulo começa a dar testemunho da sua conversão, do seu chamado. Ele começa a fazer a caminhada nova que Deus realizou na vida dele. Olha, vocês têm que abandonar a lei de Moisés. E ele diz mais, depois disso aqui, ele fala algo muito importante na sua primeira carta a Timóteo. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. 1:12. É bom esse passeio na Bíblia para você entender perfeitamente, entender melhor esse estudo aos Gálatas. A missão de Paulo, o seu chamado e o propósito dessa carta aos Gálatas. E assim diz a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive o quê? Misericórdia. Nós também. Obtive misericórdia. Louvado seja. Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, aquele homem violento, aquele homem que perseguiu o nome de Jesus cristão, fez na ignorância. Fez na sua incredulidade. É por isso que você não deve ter raiva das pessoas que se opõem à igreja. Pessoas no seu trabalho, pessoas dentro da sua casa. Não tenha raiva desse filho, desse marido, não tenha ódio. E a pessoa pode até falar, não sei se já falou, eu nunca vou lá, viu? Lá meus pés eu não coloco, porque tem mais. Para mim ele é ladrão, que fique bem claro. E lá eu não coloco os pés não. Abençoado,
O que hoje se opõe, amanhã ou depois, pode estar aqui o nome de Jesus. Porque Paulo foi um homem violento, extremamente violento, e depois estava nas mãos de quem? Do Senhor. Nas mãos do Senhor. E ele confessa: eu obtive misericórdia, ou seja, eu fui alcançado pela transformação. Abençoado, milagres existem. O teu cenário hoje pode ser outro, pastor. Eu não estou lidando com um familiar que está pensando em matar o Senhor, em matar cristãos, né? Mas eu tenho um filho que detesta a igreja, eu tenho uma esposa que odeia a igreja, eu tenho um marido que odeia a igreja, pastor, não pode ouvir falar nome de pastor dentro de casa, que estremece tudo. Abençoado, Deus é poderoso para transformar. Essa pessoa pode obter conversão, ou seja, obter misericórdia da parte de Deus. O que é que eu devo fazer? Orar. Amém? Vá orando para que seja iluminado como Paulo foi. Então Paulo explica lá em Gálatas, né? Eu fui perseguidor. E procurei ensinar pessoas mais jovens a serem também. Ele preparava pessoas para perseguir o nome de Jesus. Tanto é que ele diz: eu avantajava pessoas na minha idade. Eu procurava também colocar outros a fazer a mesma coisa. Olha, não vai lá não. Não pisa lá não. Não ajuda não. Procurava colocar pessoas no mesmo pensamento que ele. Ele reconhece isso, ele assume isso. Mas depois ele diz: eu fiz isso na minha ignorância, na minha incredulidade. Mas graças a Deus eu obtive o quê? Misericórdia da parte de Deus. Ou seja, eu saí das trevas. Hoje eu tenho um conhecimento. E é por isso, e eu repito, que o ministério dele foi questionado. Por quê? Ele agiu dessa maneira. E outro detalhe: Paulo não andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Então o ministério dele foi muito questionado. Já os outros apóstolos andaram com Jesus, mas Paulo não andou com Jesus, e o passado dele também já não coopera, já não ajuda. Mas ele, não foi fácil a caminhada de Paulo. Provar: olha gente, eu mudei. Aquele homem que vocês conheceram no passado, hoje é nova criatura. Ele não existe mais, aquele velho homem. Deus fez uma obra linda na minha vida. Levou tempo. Mas Deus usou de misericórdia. Amém? Amém? Então, eu acredito muito que as pessoas hoje que se opõem à igreja, se opõem à palavra, elas vão ser alcançadas por essa misericórdia também. Então, você esposa, você pai, mãe, nora, sogro, ore e persevere, porque Deus é poderoso para realizar esse milagre. Amém? Que é converter um filho, um marido, uma esposa, quem quer que seja da sua família, para a graça dele. Ele o fez na vida de Paulo, ele pode fazer na vida dos teus. Voltemos para Gálatas, capítulo 1. Uma vez mais o verso 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele foi muito corajoso, viu? Mas como Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, meu Deus do céu. Perseguir a igreja de Deus. É bom você ler Atos 9, porque Jesus aparece para Paulo e fala: por que tu me persegues? Ele fala: mas eu não estou perseguindo você, Senhor Jesus. Assim, diretamente, não, né? Por que você me persegue? Porque quando você persegue a ele, a mim tu me persegues. É interessante isso. Leia, tá? Muito importante isso. Atos 9, todo o capítulo em casa. Seguindo o verso 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso
das tradições de meus pais. Verso 15, que verso maravilhoso, lindo. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele não estava, Paulo aqui, na posição que ele estava porque ele escolheu, mas ele estava no ministério da graça por soberania de quem? De Deus. E aqui ele também procura colocar isso perante a igreja. Porque na cabeça dos irmãos ficou esse questionamento. Mas peraí, mas você não estava perseguindo a gente? Como é que tu vem agora pregando a fé? Então as pessoas fizeram assim, peraí, volta a fita. Eu estou confuso aqui. Meu parente foi morto por você e eu escapei por pouco. Você puxou a minha filha pelos cabelos. Esses dias aí, estava dentro de casa, você puxou e falou que ia matar todo mundo dentro de casa lá. Que história é essa que agora é Jesus, é a graça, e eu sou salvo e abençoado? Que história é essa? Aí ele começa a contar, olha, eu fui separado, gente. E eu não procurei consultar ninguém. Deus veio ao meu encontro, e ele literalmente, no capítulo 9 de Atos, ele cai do cavalo. Literalmente ele caiu. E ali ele recebeu a missão da graça de Deus. Jesus ressuscitado aparece para ele, ó, para de me perseguir. E agora a missão que eu vou dar para você é outra. Você vai ser zeloso pelo evangelho da minha graça. Você vai contar para a minha igreja o que eu fiz na cruz. Tudo que eu fiz na cruz, você vai contar para a minha igreja. Todo benefício, todo o meu sacrifício teve um benefício. E agora você vai ser portador das boas novas, desse benefício da cruz. Entendeu, Paulo? E para que você saiba disso, ele ficou até cego por um tempo, para aprender a lição. Ficou cego por um tempo, foi enxergando aos poucos depois. E ele conta também aqui para os Gálatas, olha, eu fiquei enfermo até nos olhos, devido à situação. Eu estava perseguindo, eu passei do limite. Deus teve que me fazer cair do cavalo, eu fiquei até cego por um tempo, porque a luz foi tão forte, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, foi tão forte diante de mim, que até me causou cegueira. Fiquei um tempo sem enxergar. Isso tudo está lá em Atos capítulo 9. E ele recorda isso aqui. E ele fala, na minha enfermidade, a minha enfermidade não foi um obstáculo para vocês. Vocês me viram além do véu. Vocês entenderam toda a minha situação. Que verdadeiramente eu mudei. Que verdadeiramente eu sou nova criatura. Que verdadeiramente Deus me deu um chamado pela palavra que estava saindo da minha boca. Então eles começaram a ver firmeza, a depositar confiança. Porém, haviam outros que estavam pregando ali. Os apóstolos. E isso causou uma certa inconstância nos Gálatas. Eles haviam ouvido a palavra da graça, mas deram ouvido a outros pregadores. Que outros pregadores eram esses? Tiago, João e os outros. Que vinham com a pregação que? Da lei. Isso tudo a gente vai aprender mais adiante, tá certo? Mas eu quero que você fique aqui, nesse entendimento maravilhoso do verso 15. Eu quero ler uma vez mais aqui o verso 15 com vocês. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Esse verso mostra a importância de quando você recebe o conhecimento da graça, de você não procurar ninguém para consultar.
olha, você acha que eu devo ficar na igreja ou não? Uma coisa muito importante, quando Deus revela para a gente que a gente é salvo, quando Deus revela o Evangelho da Graça para a gente não deve consultar pessoas, a gente tem que ficar com as Escrituras. Amém? Então Paulo, quando recebeu a revelação do Evangelho, ele não procurou consultar ninguém, ele não foi aos apóstolos que já existiam antes dele. Olha, o que é que vocês acham dessa revelação que eu recebi? Eu devo pregar ou não? Ele não perguntou para ninguém. Do mesmo jeito somos nós. Deus está revelando a graça para você, te iluminando os olhos. Você não deve consultar fulano A e nem fulano B. Você tem que ficar com as Escrituras. Mesmo que na televisão, mesmo que pessoalmente você tenha visto um movimento estranho ali. Eu lembro que no tempo que eu estava na lei, eu via pessoas entortando o corpo, as mãos para trás e falando, eu estou com demônio. Com o conhecimento da graça, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu fico com o que o pastor está falando, ou eu fico com as Escrituras. Porque as Escrituras me dizem em Hebreus 2,14, que Cristo Jesus destruiu o diabo e aniquilou ele para sempre. Entendeu? Então eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Porque o pastor falava, olha aqui gente, o que o diabo faz. Olha aqui as garras dessa pessoa. Olha aí o que o diabo faz. Quando a graça alcançou a minha vida, eu fiquei naquele dilema. Meu Deus, mas se o diabo está destruído, mas e essa pessoa aí? Mas depois o Evangelho foi me mostrando que uma das obras da carne é o quê? Feitiçaria. Então, eu tive que tomar a decisão de ficar com as Escrituras, de ficar com a palavra de Deus, e não com a palavra do homem. Amém? Então, mesmo que você veja um movimento estranho na sua frente, uma pessoa assim, até no ponto do ônibus, olha, eu estou com um demônio no corpo aqui, e você acha que eu não existo, olha, você pode estar com qualquer coisa no corpo, menos o diabo, meu filho. A gente tem que ficar com as Escrituras, porque coisas, fenômenos, coisas aparecem, para você tomar uma decisão, se você fica com a palavra do homem, ou se você fica com a palavra de Deus. Abençoado, a graça de Deus ela é verdadeira, não tenha dúvida. Se ela diz que você é salvo, você é salvo. Se ela diz que você está ungido por Deus, você está ungido por Deus. Se ela diz que libertou você do império das trevas para a luz, você está liberto mesmo do império das trevas, você realmente está na luz. Fique com as Escrituras, mesmo que você veja alguma coisa. Fique com as Escrituras, fique com a palavra de Deus. Amém? Amém. E outra, é sempre muito bonito, é muito lindo a escolha de Deus, ser um escolhido para a graça. E meditando nessa leitura, eu trouxe algumas evidências para a gente ver como é bonito, como é lindo a escolha de Deus, quando Deus resolve escolher alguém para uma missão. Deus nos escolheu para o Evangelho, e assim outras pessoas na Bíblia. Coloca aqui no telão o primeiro livro das Crônicas, 29:1. Olha só. Olha como é bonita a escolha de Deus, na vida do homem. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Então, como é linda, como é bonito você ser escolhido por Deus. Jovem, que ainda não estava preparado como pai, mas já estava escolhido por quem? Por Deus para essa missão, para dar prosseguimento à caminhada que o pai estava fazendo. Isso é muito bonito,
você ser um escolhido. Por isso, abençoado, seja firme, honre esse chamado de Deus na sua vida. Você também foi um escolhido para essa graça. Deus tirou das trevas para a luz, você é um escolhido. Ele te revelou o Evangelho, que ainda não está revelado a muitos. Você é um privilegiado. Nós aqui. Olha o que diz Jeremias, capítulo 1, verso 4. Aqui no telão também, Jeremias 1, 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então Deus já tinha um propósito na vida de Jeremias. Olha, antes de você nascer, já estava nos meus planos de você ser o homem de Deus que você é hoje. Eu te escolhi. É muito lindo, é muito bonito você receber o chamado de Deus para alguma coisa na obra dele. O chamado que eu tenho aqui, o chamado que o pastor Heraldo tem, nós temos que ser zelosos. Nós temos que ter muito cuidado, muito zelo, muito amor, muita dedicação. Nós temos que honrar muito essa honra de ter sido escolhido para a graça de Deus. Uma outra evidência também muito bonita a esse respeito está em João 15, 19. João 15, 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. Quando a gente passa para o lado da luz, muitas pessoas se afastam, outras deixam de falar com você, pessoas da faculdade, da escola, pessoas do outro ministério, vizinho quando toma conhecimento da sua fé, que você fala, não, eu acredito assim, 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 porque está na Bíblia, está no Evangelho, a pessoa, opa, então quer dizer que para você o diabo não existe? Sim. Então quer dizer que você já é abençoado perfeitamente. E salvo? Sim. Ah, então não quero nem conversa mais com você. Então as pessoas, acontece esse tipo de coisa. A gente passa a ser detestado, odiado, mas porque você fez algum mal à pessoa? Não. Por causa da escolha, por causa da vida que você tem na verdade de Deus. Eu me faço entender? Então não fique triste, isso faz parte. Jesus falou no Sermão da Montanha: se perseguir os profetas, estão perseguindo a mim, esteja preparado que certamente vocês todos serão, por causa do nome do nosso Criador, por causa da sua palavra, por causa da nossa vida na vontade dele. Amém? Voltemos à leitura de Gálatas, capítulo 1, verso agora 18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Guarde bem esse verso. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava o quê? Destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Bom, graças a Deus, que mudou, mas antes estava perseguindo a gente. Estava tentando destruir a nossa fé aqui. Então Paulo, uma vez mais, verso 18, do capítulo 1. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para me avistar-me com
Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Agora se põe a pensar. Paulo sem internet, sem celular, sem WhatsApp, sem televisão, sem Facebook, sem Instagram, 15 dias com Pedro. Se põe a pensar. Ali ele começa a contar toda a experiência que ele teve com quem? Com Jesus. E é fácil de entender que realmente, nesses 15 dias, Paulo contou muita coisa, e muito do que Paulo contou para Pedro ficou no coração de Pedro. É por isso que quando a gente vai ler as cartas de Pedro, a gente percebe o idioma da graça. Porque muita coisa, nesses 15 dias, ele guardou no coração. Muita coisa do que Paulo falou, Pedro guardou no coração. E veja um exemplo disso, quando ele escreve a sua primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 9. Primeira epístola de Pedro, 2:9. Abra a sua Bíblia para você acompanhar. Só nesses dois versos, o 9 e o 10, a gente percebe aqui o idioma da graça, o ensinamento de Paulo na boca de Pedro. 2:9, primeira carta de Pedro. Vós, porém, sois raça o quê? Eleita. Quem é que chama as ovelhas de Cristo de eleitos de Deus? Paulo. Então, Pedro aprendeu isso com quem? Com Paulo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Com quem ele aprendeu isso? Com Paulo. Porque é Paulo que fala lá em Colossenses que nós fomos transportados das trevas para a luz. Louve ao Senhor. Ele aprendeu tudo isso com Paulo. Coloca aqui Romanos 8:33. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de quem? Quem está falando isso aqui agora? O apóstolo Paulo. Quem é que repete isso depois na sua epístola? Pedro. Nesses 15 dias ele aprendeu isso com quem? Com Paulo. Está vendo? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém, abençoados? Coloca aqui também Colossenses 3:12. 3:12. Revestiu, pois, como eleitos de quem? De Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e de longanimidade, paciência. Amém? Paulo, com certeza, conversou muitas coisas. Olha, Pedro, somos perdoados para sempre. Somos um povo salvo, justificado. Olha, existem dois lados, carne e espírito. Foi Pedro que disse na sua epístola, olha, somos salvos, não tirando as imundícias da carne. Ou seja, você é perfeito no espírito, porém, na natureza carnal, você não é. Você sabia que Pedro falou isso? Isso está descrito na primeira carta de Pedro 3:21. Anote aí para você meditar em casa. Com quem ele aprendeu isso? Com Paulo. Porque Paulo é que fala da salvação e das duas naturezas que nós temos, carne e espírito. E lá, na sua epístola, capítulo 3, verso 21, ele diz, olha, nós somos salvos, porém há imundícias na carne. Somos perfeitos no espírito, porém não somos na carne. E ele aprendeu tudo isso com quem? Com Paulo. Outra coisa que Pedro aprendeu com Paulo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Olha o que ele aprendeu aqui com Paulo. Dentre as muitas coisas, eu separei alguns pontos aqui para a gente meditar.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras e até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrador a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Sabe com quem ele aprendeu isso? Com Paulo. Olha o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 17, aqui no telão. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de quem? De Deus. Então Paulo conversou com ele e falou: olha, Pedro, abre teu olho. Tem muita gente aí em nome de Deus fazendo comércio em nome de Deus. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com toda sinceridade e da parte do próprio Deus. Louve ao Senhor. Louvado seja. E espero que essa parte 2 tenha iluminado a você no entendimento, você que está aqui e a você que está aí do outro lado. Espero que tenha iluminado e muito a você na compreensão desse estudo aos Gálatas. E peço, repasse, compartilhe, para que muitos outros também sejam iluminados, assim como você, em o nome de Jesus. E vamos estar de pé e agradecer a Deus por essa segunda parte, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelas mensagens que o Senhor está trazendo ao nosso coração, por cada verso, por cada versículo explicado, esclarecido, letra por letra, palavra por palavra. Obrigado, Senhor. O nosso coração se alegra por termos a direção certa, por termos, meu Deus, o Evangelho revelado ao nosso espírito. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido. E o Senhor nos ensinou hoje que nós temos que honrar, que nós temos que ter firmeza ao Evangelho revelado em nossa vida, a escolha que o Senhor fez de nos tirar das trevas para a luz, da lei para a graça. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar hoje aqui no altar da Tua graça, recebendo, meu Deus, uma palavra tão maravilhosa, que tem poder, meu Deus, de transformar tudo, que tem poder de edificar a nossa vida, que tem poder de nos curar, poder de nos prosperar, de nos dar sabedoria. Meu Deus, como é bom estar vivendo, meu Deus, essa verdadeira santa ceia, que é a Tua palavra aqui dentro do nosso coração, nosso espírito, Senhor. E creia, abençoado, creia, o Deus da graça, o Deus da graça, da palavra da graça, é poderoso para nos responder. O Deus da graça é poderoso para nos socorrer. O Deus da graça é poderoso para nos curar. O Deus da graça é poderoso para transformar um familiar. Ele transformou a Paulo, um homem que perseguia o nome de Jesus, os cristãos, e que depois ele mesmo assume e reconhece: olha, gente, eu mudei, eu fui transformado, eu sou nova criatura, aquele homem violento não existe mais, Deus mudou o meu viver, eu sou nova criatura, e Ele me deu a missão de pregar o Evangelho da sua graça, que nele nós somos salvos, justificados, abençoados, herdeiros e libertos de todo mal. Meu Deus, como Tu és poderoso, Senhor, para fazer tantas coisas. E eu creio
que o Deus da graça também é poderoso para transformar teu filho, teu marido, teu familiar, quem quer que seja. Creia e peça e ore. Peça por essa pessoa mesmo. Meu Deus, tira essa revolta, tira essa raiva, tira esse ódio que esse meu marido tem com relação à igreja, com relação à palavra, com relação ao pastor. Meu Deus, tira. Eu vi hoje com Bíblia o milagre que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo. E recebo que o Senhor também pode fazer na minha casa muito mais em nome de Jesus. Muito mais, meu Senhor. Muito mais. Você está na graça de Deus, abençoado. Sendo assim, fale com Ele aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais necessita. O Deus da graça é poderoso para te ajudar. Fale com Deus. E recebo as tuas necessidades sendo supridas em o nome do Senhor Jesus. Creia em Deus, creia nessa graça e creia no serviço dos anjos, que enquanto estamos aqui, o nosso Deus, na sua grande misericórdia, porque só Ele pode realizar isso, e dá ordem aos seus anjos para que ministrem ao nosso favor, em favor dessa oração, em favor dessa causa, em favor da sua saúde, em favor da sua família, do seu trabalho, do ambiente de trabalho, que você precisa muito que haja lá uma mudança. Paz, você precisa de paz para trabalhar, e eu recebo que você vai ter, em nome de Jesus. Recebo também, Senhor, que essa palavra alcance muitos escolhidos que estão nos ouvindo. E recebo, Deus, o Senhor trazendo de volta aqueles que se afastaram da Tua graça. Esse irmão obtendo misericórdia e estando aqui, Senhor, para Te louvar e para honrar o conhecimento da graça de Deus, assim como os demais que estão aqui em nome de Jesus. Vivendo essa palavra maravilhosa, porque dela, meu Deus, eu não quero sair nunca. Eu não troco a Tua graça por nada, Senhor. Nem por um minuto eu quero me submeter a nada que é da lei, para agradar familiar nenhuma, porque para a lei nunca mais eu voltarei, Senhor. Eu estou aqui para honrar o Evangelho que o Senhor me revelou. E graças a Deus, estou firme até hoje e recebo por todos os dias da minha vida aqui sobre a terra. Porque é daqui para o céu paraíso, vivendo a graça de Deus. Que assim seja com todos que estão aqui e com todos que estão me ouvindo. Honre o seu chamado. Honre a revelação da graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor em nome de Jesus. E passe para frente, compartilhe em nome de Jesus. Nós temos um canal no YouTube, você pode também se inscrever e compartilhar e passar para frente para que outros sejam felizes, assim como você aqui, em nome de Jesus. Até a próxima reunião, até a parte 3. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus.
A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.